Você sabe que pelas manhãs estamos meditando na primeira epístola de João. Começamos semana passada o capítulo 1 e hoje vamos dar sequência a partir do verso de número 5. Nosso tema desse ano é Igreja que Ama. Estamos aprendendo com João a sabermos e sermos essa igreja, a igreja de Jesus, cuja maior marca e característica é o amor. A igreja somos nós, igreja que ama. 1 João, vamos ler a partir do versículo de número 5. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor, por esta manhã que mais uma vez o Senhor reúne a tua igreja. Obrigado também pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito ministre a cada mente, cada coração, e que esta palavra que o Senhor enviou hoje como porção da tua parte encontre lugar como semente em cada mente, em cada coração, e assim produza o fruto de vida eterna, de salvação, pelo qual ela nos foi enviada, para a tua glória mesmo e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. O Deus dos tigres tem cara de tigre. O Deus dos tigres tem cara de tigre. Esta é uma frase de Rubem Alves, que outrora fora pastor presbiteriano, antes de se dedicar totalmente à produção teológica, à sua carreira como psicanalista. Uma frase que, sim, é uma crítica, mas, ao mesmo tempo, é um alerta. Porque se o Deus que nós temos em mente gosta de tudo que a gente gosta e não gosta de nada que a gente não gosta, ele aprova tudo que a gente aprova e desaprova tudo o que a gente desaprova. Ou seja, se há um Deus que pensa exatamente como a gente, então há uma grande possibilidade que esse Deus que nós temos na cabeça sejamos nós mesmos. Uma projeção de nós mesmos elevada ao status de Deus, ou seja, um ídolo. Não o Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, mas um Deus que, devido às nossas experiências, devido às nossas formações, nós criamos a nossa imagem e a nossa semelhança. É por isso que a boa teologia vai nos dizer
que, a não ser que Deus se revele a nós, é impossível de conhecê-lo. Nós não chegamos em quem é Deus por meio das nossas elucubrações. Só é possível conhecer Deus por meio de revelação. E revelação da parte dele para conosco. Deus desejar se mostrar como ele é a nós. A não ser que isso aconteça, a chance de criarmos um ídolo para nós mesmos é muito real. E é por isso que o João vai dizer que foi exatamente isso que aconteceu com ele e com os apóstolos. Deus se revelou a eles, na face de Jesus. E que, portanto, essa mensagem que eles anunciaram e anunciam hoje para nós, não é deles, mas é dele. É o que ele vai dizer no verso de número 5. E a mensagem que dele, não é nossa, não é fruto dos nossos desejos, daquilo que a gente acha que tem que ser, mas a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é? Qual é essa mensagem que eles ouviram de Jesus Cristo? A revelação máxima e plena de Deus. O que é a revelação máxima e plena de Deus anunciou a eles e eles anunciam a nós? A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Ou seja, em Deus, Deus verdadeiro, não há nenhum traço de mal, não há nenhum traço de impureza, não há nenhum traço de pecado. Deus é totalmente puro, totalmente bom, totalmente luz. Deus é luz e só luz. Não há nenhuma outra motivação em suas ações senão a sua bondade, senão a sua pureza, senão a sua luz. É alguém que podemos confiar totalmente, plenamente, porque ele é totalmente bom, totalmente amor, totalmente luz. Portanto, a igreja dele, a igreja de Jesus, a igreja que ama, vai andar na sua luz. A partir dessa revelação de quem Deus é que ela anda. E por que essa igreja que ama, que é a igreja de Cristo Jesus, que é fundamentada não em elucubrações, mas na revelação de Cristo, como revelação plena de Deus, por que a igreja que ama vai andar nessa luz? Bom, primeiro, porque andar na luz é condição para se ter comunhão com Deus, para se andar com Deus. Não tem como andar em trevas e andar com Deus, porque Deus é luz. Deus é luz e está aqui na luz. No caminho da luz, nós estamos com Ele. Mas se de repente, por algum motivo, na nossa caminhada com Ele, algo fora do caminho da luz nos atrai, nos chama a atenção, e nós dizemos: Senhor, só um momentinho, e damos um passo, seja por qual for o motivo, para as trevas, como podemos dizer que continuamos com Ele? É isso que
o João está nos dizendo, a partir dessa revelação de quem Deus é. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Mentimos. Agora, nós mentimos para quem? Para Ele? Não, porque Ele sabe tudo. Mentimos para quem? Mentimos para a igreja de Cristo? Não. Porque a igreja, Deus deu o seu Espírito, que dá a ela discernimento, para discernir os frutos. Para quem nós mentimos? Nós mentimos para nós mesmos. Nós enganamos a nós mesmos. E eu já vi isso. Eu me lembro de uma pessoa me confessar um pecado. E ela tinha uma cúmplice nesse pecado. E essa pessoa me conta que ao se concluir o pecado, ela virou para outra e disse assim, e a gente ainda diz que é crente, hein? Aí a outra, eu sou de Jesus. Bom, se a tal é de Jesus, não cabe a mim julgar. Mas se é de Jesus, não está andando com Jesus, porque que comunhão há das trevas com a luz? Quando a palavra diz, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, quer dizer o quê? Que Deus está no caminho da luz, Deus está no caminho da verdade, Deus está no caminho do amor. Se sairmos desse caminho, é como se Deus nos dissesse, o dia que você quiser voltar, as portas estão abertas, mas eu não vou com você. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. É como o pai do filho pródigo, que o filho saiu e o pai deixou todos os dias a porta aberta, mas não foi com ele. O dia que ele caiu em si, ele voltou, e o pai o abraçou, o beijou, e deu uma festa. Mas não foi com ele. Então, se esse é o seu caso, você sabe que você é de Jesus, mas você também sabe que você não está andando perfeitamente com Ele, no caminho da luz, da verdade, do amor. Então, pelo bem da sua alma, irmão, irmã, volte, porque a porta está aberta. Volte, porque Jesus, no seu amor, já nos avisou. Não se enganem. Não se enganem. Não deixem para abrir os olhos só no último dia. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Venha para a luz, em nome de Jesus. Não se engane a si mesmo. Segundo, a igreja que ama vai andar na luz. Porque o andar na luz é condição para se andar com Deus e resulta em comunhão com os irmãos. É interessante como escreve aqui João, porque ele vai nos dizer, olha, se nós dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí ele vai para o verso 7. Olha que interessante, ele diz assim, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão. Qual que seria
a lógica aqui, temos comunhão com quem? Com Deus, não é isso? Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, mentimos. Mas se andarmos na luz, temos comunhão com Deus. Mas Ele não diz isso. Ele diz, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Então essa história, eu estou brigado com fulano, eu estou brigado com ciclano, não falo mais com o irmão, não sei o quê, mas eu estou de bem com Deus. Mentira. Está se enganando, irmão. Está se enganando, irmã. Porque quando Deus se revela a nós e nós vemos quem Ele é, o seu caráter, o seu amor, a sua luz, então nós conhecemos verdadeiramente a Deus e passamos a andar na sua luz. Então passamos a ter comunhão com o verdadeiro Deus. Mas quando começamos a andar na luz com o verdadeiro Deus, que nós percebemos que nós não estamos nesse caminho sozinhos. Não é eu e Deus, mas é eu, Deus e todo mundo que está querendo andar com Ele. Então andar na luz resulta em comunhão com Deus e comunhão com os meus irmãos. Enquanto nós permanecermos andando nessa luz da sua palavra, vamos permanecer andando com Ele e uns com os outros. Debaixo todos da sua luz. Já não aconteceu assim alguma vez que você não queria fazer uma coisa, mas por causa da palavra, por causa da luz dessa palavra na sua vida, no seu coração, na sua consciência, você foi lá e você fez. Ou você deixou de fazer. E aí no final foi bom para você, foi bom para a sua alma, foi bom para o seu coração. Mas não foi só bom para você, foi bom também para a sua casa, foi bom para a sua família, foi bom para o seu casamento, foi bom para o seu relacionamento com os filhos, foi bom para a sua igreja. Porque você se manteve debaixo da luz, você não se rebelou contra a luz. E aí o vínculo da comunhão foi fortalecido, não foi quebrado. É isso, irmãos. Lá na cruz, Jesus não morreu para nos reconciliar apenas com Deus, mas uns com os outros. Somos a família de Deus, somos o seu povo, andando todos debaixo da sua luz. Igual aconteceu numa congregação que foi confiada a um seminarista. Só que na época aquela congregação entendia que crente não podia usar barba. E o seminarista tinha uma barba, uma senhora barba. E aí começou, aquele mal-estar, aquele início de celeuma. E aí um pastor mais idoso, experiente, foi conversar com um seminarista. Falou assim, olha, você sabe como é a igreja aqui e tal, os irmãos entendem assim. O aconselhou então a, tirar a barba. Aí o seminarista, cheio das suas razões, disse assim ao pastor, sabe por que eu não vou tirar, pastor? Porque não tem nada, absolutamente nada na Bíblia que diga que um crente não possa usar barba. Nada. Aí esse pastor idoso abriu para ele 1 Coríntios 8:1, e o que ele leu?
Os crentes não usarão barba. Foi isso? Não, não foi isso. Ele abriu 1 Coríntios 8:1 e leu assim: o conhecimento incha, torna orgulhoso o coração, mas o amor edifica. Diz que na manhã seguinte aquele seminarista apareceu na igreja com o rosto liso como de um bebê. Então é isso, irmãos. Às vezes é necessário abrir mão para manter aquilo que é mais importante, a comunhão. Não é isso que Paulo diz? Olha, se comer carne escandaliza o meu irmão, não comerei mais. Pronto. Se para a paz da igreja depender eu não comer mais carne, não como mais. Pronto, ficar brigando por causa de carne, irmãos. Por favor. Por favor. Não como mais, pronto. Não é isso que Paulo diz assim, olha, Efésios 4:1-3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos. Ele podia mandar, ele era apóstolo. Ele pede, humildemente. Peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Como que é andar de modo digno com o chamado que recebestes? Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O mais importante aqui na igreja não é quem está certo, é a paz. É a paz. Que em nome de Jesus, vivamos em paz. Para a glória dele. Para que o Espírito Santo não se entristeça, mas continue derramando aqui da sua graça, em nome de Cristo Jesus. E a igreja que ama anda na luz dessa revelação de quem Deus é. Porque andar na luz, irmãos, não nos isenta de erro, mas de permanecermos no erro. É também interessante como João vai terminar esse segundo trecho da sua epístola, porque ele termina assim, verso 7, mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, até aqui tranquilo. Mas ele vai terminar dizendo, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que o andar na luz faz com que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado? O que tem a ver andar na luz e receber de Cristo Jesus, do seu sangue, a purificação dos pecados? É porque quando a gente anda na luz, a gente se enxerga. Quando a gente está andando nas trevas, a gente não enxerga os nossos próprios erros. Mas a gente enxerga muito bem os erros dos outros. Então nós vamos nos tornando arrogantes. Mas quando nós damos um passo para a luz de Jesus, quando nós nos aproximamos da sua luz, o que acontece? A luz dele bate em nós. E aí as nossas manchas ficam evidentes. Nós enxergamos. E aí então as reconhecemos, essas manchas que mancharam e mancham a nossa alma, mancham a nossa história, mancham a nossa vida, nós as vemos. E nós as confessamos. Nós nos arrependemos.
E aí então o sangue de Jesus não apenas perdoa os nossos pecados, mas apaga as manchas que ele deixou. Olha que bênção! O sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos limpa. À medida que vamos reconhecendo as manchas em nós e vamos confessando, esse sangue de Cristo vai sendo aplicado em nós e vai nos lavando, vai nos limpando. E aí duas coisas acontecem. Nós vamos nos tornando uma igreja mais misericordiosa. Uma igreja que ama porque sabe o quanto foi amada. Uma igreja que perdoa porque sabe o quanto foi perdoada. Não é mais uma igreja de religiosos que se acham superiores, mas é uma igreja de santos que sabem terem sido perdoados. É uma igreja que exerce misericórdia porque sabe quanta misericórdia recebeu. E continua recebendo para que possa permanecer de pé. É como um pastor já falecido dizia: quanto mais santos ficamos, mais compassivos, mais misericordiosos nos tornamos com os outros, com as pessoas, com os irmãos. E nos tornamos, então, uma igreja mais preparada. Porque imagine a vergonha de uma noiva entrando na cerimônia do casamento, quando as luzes batem sobre ela, todos veem as manchas, ou a mancha amarela, o seu vestido. Quão constrangedor seria. E é exatamente disso que o Senhor nos prepara para não vivermos. Porque a igreja que ama também é a igreja amada por Ele. Aleluia. E Ele então nos prepara como sua noiva para o encontro com Ele. De modo que Paulo diz que Cristo morreu lá naquela cruz e derramou o seu sangue, Efésios 5, 25 a 27, a fim de santificá-la, a igreja, ou seja, nós, igreja de Cristo Jesus, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo. Deus é que nos prepara para nos apresentar a Ele mesmo. Ele não nos deixa por nossa conta. Ele nos prepara para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja, para sempre, o nome de Jesus. Que não apenas morreu por nós. E aí diz, bom, já fiz a minha parte, aí faz favor agora vocês, né? Não, continua conosco, aplicando em nós o seu sangue, nos lavando, nos preparando para o encontro com Ele, para o dia do casamento, para as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei aqui de uma senhora que sempre que ela ia orar, e eu acho que ainda faz, porque ela ainda está viva, mas sempre que ela orava, ela agradecia assim: Senhor, muito obrigado por termos entendido o plano da salvação. Ou seja, ela estava dizendo: Senhor, muito obrigado por ter aberto os nossos olhos, muito obrigado por termos visto a Tua luz. E é isso mesmo. Seria impossível nós conhecermos a Deus, a não ser que Ele se revelasse, mas Ele se revelou. Ele se revelou a nós.
Então nós não vemos mais um Deus que nós fizemos a nossa imagem e semelhança, mas o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. E aí então, a partir dessa luz, nós começamos a andar com Ele, em comunhão com Ele, em comunhão uns com os outros. E a cada dia vamos nos tornando uma igreja cada vez mais com o rosto de Jesus. Que o Senhor nos abençoe a cada dia com a sua luz. Amém.